Alô, melhorou, né? Até eu. Sou Valéria Lourenço, boa noite de novo. Sou professora do Instituto Federal do Ceará, no sertão do Ceará, numa cidadezinha chamada Crateús. Então, eu saí de Xerém, na Baixada Fluminense, e fui ser retirante no sertão cearense, com muito orgulho, foi escolha. E eu vou estar hoje aqui conversando sobre um tema que me encanta e me move, mas eu vim muito mais para ouvir três pessoas aqui muito especiais. E eu vou chamá-las para compor a mesa, e depois de cada uma sentar, eu vou falar um pouquinho o currículo de cada uma delas, tá bem? Então, eu queria chamar para compor a mesa a Cássia Letícia de Paula e Silva. E aí eu já apresento mais um pouco a Cássia. Obrigada, Cássia. Eu queria chamar também a Adriana Aparecida Alves. E a queridíssima também Luana Tolentino. Vou fazer uma apresentação sobre quem são cada uma delas, para a gente começar a nossa conversa. A Cássia Letícia, gente, de Paula e Silva, é natural de Araxá, é filha de Antônia Catarina e Divino Baltazar. Eu adoro quando a gente fala de onde veio, né? Quem nos gerou. Casada com Marco Túlio e mãe de 3 filhos, Liene, Tuane e Marco. Ela é professora licenciada em matemática pela Faculdade Uniaraxá. Ela é pós-graduada em metodologia da matemática e neuropsicopedagogia. Começou a lecionar em 1997, quando ela ainda era estudante, e foi ali que ela se apaixonou pela profissão. Atualmente, a Cássia trabalha na Escola Municipal Aziz J. Chay, com turma de 4º ano do Ensino Fundamental 1, 6º e 7º ano do Fundamental 2, e ela acredita que a educação é o melhor caminho para a realização dos sonhos. Educação é liberdade, segundo a Cássia. E ela afirma que se sente realizada com o desenvolvimento de um trabalho que semeia esperança, amor e muitos desafios. E aí uma frase dela: desafios nos fazem crescer. Agora eu vou apresentar a Adriana. A Adriana Aparecida Alves é técnica em nutrição e dietética há 15 anos. Há 8 anos ela atua como professora de educação física e atualmente ela trabalha como técnica em alimentação escolar na Secretaria de Educação, coordenadora da merenda escolar de 11 unidades escolares, dá aula de educação física em uma escola da rede municipal e, à noite, essa mulher ainda trabalha numa academia como personal trainer, especializada em aulas coletivas. Ela é mãe de 4 filhos, da Ariane, do Gabriel, do Nicolas, da Anabelle. Ela tem 49 anos. Nasceu em Campos Altos e há 29 anos ela mora em Araxá, tá certo, Adriana? E, por fim, a nossa terceira convidada é a Luana Tolentino. A Luana é doutoranda em Educação pela UFMG e ela é pesquisadora do NEA, o Núcleo de Estudos Interdisciplinares de Alteridade da UFMG. Ela foi professora de Educação Básica na disciplina de História de 2008 até 2019, mas atualmente a Luana tem se dedicado à formação inicial e continuada de professores. A Luana é autora desse livro que vocês estão vendo aqui, que está sendo vendido na Flia Araxá. Aproveitem para pegar um autógrafo depois com ela, quem tiver o livro. Mas ela também publicou Outra Educação é Possível, Feminismo, Antirracismo e Inclusão em Sala de Aula, pela MASA, em 2018. Além disso, a Luana é colunista da Carta Capital. Mulheres, bem-vindas. Eu queria começar lá do começo, então, educação e racismo. Antes de falar de fora, eu queria que cada uma falasse de dentro, da experiência de vocês como alunas, como estudantes. Como foi ser alunas negras nas escolas de onde vocês vieram? Cássia, você começa? Boa noite, pessoal. É uma honra muito grande poder estar aqui. Agradeço a presença de cada um de vocês que estão aqui. Muitos rostinhos conhecidos. Muito obrigada. Queria dizer para a Luana, estou honrada em poder estar dividindo com você esse momento. Tenha certeza que vai entrar para a minha história, que é uma marca muito importante. Quero também agradecer aos meus pais, porque, com certeza, se não fosse eles, eu não estaria aqui. E a minha experiência começou aos 6 anos de idade, quando eu entrei para a escola. E, na época, a gente não fazia CMEI. Não tinha CMEI, ou pelo menos eu não fui. E aí, a gente entrou na pré-escola. Eu me lembro que eu tinha muito anseio pela escola. Eu tinha essa vontade.
Eu me lembro do primeiro dia que eu cheguei, tive uma professora assim, bastante exigente, mas uma pessoa muito competente, que atua até hoje. Então, eu falo que ela marcou muito a minha vida. E naquela época, eu falo que a gente tinha assim, um sentimento de satisfação com qualquer situação que fizesse a gente crescer por ser negro. Eu cheguei numa escola que tinha outros alunos negros, mas a primeira sensação, o primeiro momento que eu tive foi com uma criança que também era negra e que me desprezou um pouco. Com isso, eu sei que me desprezou porque eu me lembro até hoje, me recordo até hoje. Eu sentia que aquilo não poderia acontecer, continuar acontecendo. Mas a minha mãe, na sabedoria que ela tem, com o conhecimento que ela tinha, porque minha mãe estudou até quarto ano do ensino fundamental, ela também passou por algumas situações de racismo, de consequências desse racismo, de toda essa sobrevivência que a gente tem. Então, ela sempre dizia para a gente, é através da escola que vocês vão ser alguém na vida, é através dos estudos que um dia vocês serão pessoas honradas. E aqui eu me emociono, porque sempre que a minha mãe dizia isso, ela usou muito essas frases, muitas vezes. E ela falava, vai para a escola para estudar. Ali nasceu uma paixão. Fernanda, o som da Cássia parou. Acho que o meu tá. Então, assim, com toda a sabedoria, ela sempre sempre colocou a gente muito para cima, sempre trabalhou muito com autoestima. Então, eu superei essa menina, na época, ela quis assim, ser agressiva comigo e eu não entendia. Eu pensava, gente, como que pode ser? Mas hoje eu entendo que era pela vivência que ela tinha. O que ela vivenciou, eu falo que a gente, assim, a gente demonstra aquilo que a gente recebe. Então, hoje eu entendo que era o que ela recebia. Mas não foi coisa assim que me fizesse sofrer, eu só tenho essa marca. E guardo comigo até hoje. Mas o episódio mais marcante que eu tive não foi na escola, foi na igreja, que até há pouco tempo eu publiquei, aos 9 anos de idade, quando uma outra colega disse, não quero sentar perto dessa menina, essa pretinha. Essa doeu, gente, porque eu gostava muito dessa menina. E nesse momento, eu me calei, eu era muito tímida. Eu acho que a timidez já vinha pelas consequências que a gente vinha. Eu fui embora para casa e, mais uma vez, o papel importante da minha mãe que disse, quem perdeu foi ela. Ela que não quis sentar perto de você, você não tem motivo nenhum para sofrer. Dali para frente eu disse, nunca mais. Eu jamais vou sofrer porque uma pessoa vai me desprezar por causa de cor de pele. E sempre me incentivou, sempre. Minha mãe é uma mãe de 8 filhos. Hoje nós somos 4 com ensino superior em casa, os outros estão a caminho, eu espero, assim, a gente sempre incentivando. Mas ela sempre nos incentivou a estudar, porque ela sempre falou, é através dos estudos, é através da escola, que um dia vocês serão uma pessoa na vida. Hoje eu estou aqui para falar essa história e dizer para vocês que eu superei isso porque eu tenho uma pessoa guerreira por trás. A minha mãe tem a história dela, que aos 11 anos ela veio da zona rural, a mãe trouxe para trabalhar em casa de família. E a família tirou ela da minha avó e ela foi morar com essa família. Então, assim, eu acho que essa marca, minha mãe passou muito para a gente e é por ela, por todo esse sofrimento que ela passou, que a gente resolveu entrar na educação. E a paixão veio junto. Então, depois desse episódio dos 9 anos, eu sempre me dediquei aos estudos, na medida do possível, é claro, porque a gente sempre estudou em escola pública. Eu tive a oportunidade de estudar em umas escolas públicas muito boas aqui em Araxá. Hoje, Araxá está oferecendo um ensino de qualidade, então, assim, já é uma coisa que vem há algum tempo. E a gente, com a dedicação, a gente consegui concluir os estudos, superei e estou aqui hoje contando a minha história. Ai, que linda, Cássia. E que educadora foi a dona Catarina, né? Luana também trouxe a mãezinha dela, né, Luana, para acompanhar. E você, mãe? Levanta a mão aí. A mãe da Luana está desde cedo com ela aqui pela cidade, uma lindeza. E eu queria ouvir de você agora, Adriana. Gente, eu me esqueci de falar que a Adriana e a Cássia estão naquele mural lindo ali fora dos muros invisíveis, tá bem? Adriana, e para você, como foi esse processo de ser uma mulher negra na escola? Boa noite.
Primeiramente, agradeço a Deus por estar aqui, aos meus familiares, aos meus pais, né? Se não fosse eles, eu não seria quem eu seria hoje. E agradecer toda a presença de todos vocês. Muito obrigada. Isso é muito importante, um momento especial para nós. A gente fica muito grata por ter vocês aqui para ouvir um pouco da nossa história. Então, meu nome é Adriana, eu sou de Campos Altos. Às vezes eu paro para pensar e eu lembro que eu já comecei a lutar pela vida desde quando eu nasci, porque há pouco tempo eu fiquei sabendo que eu nasci na cama. Não deu tempo da minha mãe ir para o hospital. Aí eu já pensei, nossa, já comecei a lutar porque ela não tinha muitos recursos. E eu sou filha adotiva de uma família branca que me acolheu muito bem. Meu pai, ele tem os olhos verdes, lindo. Minha mãe branca, morena, do cabelo preto. E assim, essa família me acolheu muito bem, porque o amor que eu recebi deles e dessa minha mãe adotiva, divina, meu pai José Maria, eles me ensinaram a valorizar, né, o ser humano em si, seja qualquer raça, né, seja qualquer classe social. E minha mãe sempre falava para mim tentar ser forte, que eu ia encontrar muitos desafios por ser uma criança com a pele um pouco mais escura. Ela já falava isso para mim, e ter o cabelinho crespo. Porque eu lembro de um fato que eu cheguei da escola muito triste e falei para ela que um coleguinha meu sentava na minha frente e falou que a mãe dele precisava arear as panelas e era para me dar um pedaço do meu cabelo para ele. Isso me machucou demais. Aí eu falei para ela que eu queria rapar a cabeça, cortar bem curtinho, não era para crescer, porque estava parecendo ao material de limpeza. Aí minha mãe conversou muito comigo, falou, não, Adriana, você vai ficar com seu cabelinho assim, seu cabelinho é lindo, e eu não esqueço. E daí, então, eu fui começando a acostumar, sabe, com essa ideia. Eu era muito pequena e eu tinha muito que aprender. Mas aí eu já fui crescendo e fortalecendo. E eu lembro quando eu era mocinha, eu era apaixonada com a minha professora de educação física. Eu ajudava ela a carregar aquele sacão de bola para baixo, para cima, sacos que eram maiores que eu. E por eu tornar essa profissão de hoje, eu tive o exemplo dela, porque ela acolhia todos os seus alunas, seus alunos, com um amor único. É a dona Badia, ela é de Campos Altos também. Aí eu falava assim, quando eu crescer, eu quero ser igual a dona Badia. E assim eu fui lutando, sabe? E, como diz, colocando em prioridade a valorização do ser humano em si, classe social ou a cor de pele, e estudando, que é o que eu passo para os meus filhos. Sou mãe de 4 filhos, e eu falo para eles, a gente cresce com a educação. A gente cresce dando exemplo e valorizando um ser humano, seja de classe social, seja de raça ou qualquer outra coisa. Você tem que respeitar para se receber o respeito, e só cresce na vida, só consegue tudo que a gente almeja com a educação. Então, assim eu fui. Só que para mim não foi muito fácil, porque eu já comecei a estudar e compreender os estudos um pouco tarde, porque eu fiquei grávida da minha filha mais velha, muito nova, adolescente, e eu tive que parar os estudos para cuidar dela e ajudar minha mãe a cuidar dos meus irmãos. Já era uma responsabilidade maior. Então, em seguida, eu tive o meu outro filho, o Gabriel. Aí eu tive que... Acordei um dia e falei, eu tenho que dar um jeito na minha vida, eu tenho que continuar com meus sonhos,
não posso pará-los, né? E foi aonde que eu resolvi deixar minha cidade, Campos Altos, em 98, e vim para Araxá. Aí aqui eu tive que começar do zero. Comecei do zero, mas eu consegui. Trabalhei de doméstica, tive algumas situações de racismo, não só por ser negra, por ser empregada doméstica, porque o racismo ele não está só pela cor da pele, pela sua classe social também, pelo seu tipo de emprego, né? Às vezes por onde você está, às vezes pode ser um morador de rua. Ele não é negro, mas a gente passa e finge que não vê. É um racismo para mim, sabe? A gente tem que repensar muito isso. O racismo ele está em todos os lados, em todas as classes, né? Então, por ser empregada doméstica também, eu passei situações muito difíceis de assédio, filhos de patroa achar por eu ser negra e empregada, eu tinha que deitar com eles, mas eu fui firme, sabe? Fui firme nos meus propósitos, na minha índole. Falei, não, isso não é o que eu quero para mim. E eu vou mudar e dar a volta por cima. E falei com Deus, não vou deixar isso abalar, me deixar emocionalmente abalada, dar uma depressão ou desistir dos meus sonhos por causa de uma pessoa. E eu não desisti. Então, hoje, graças a Deus, tudo que eu construí foi degrau por degrau, mas passando por muitas lutas. E como se diz? E o meu foco sempre foi educação e fé e pessimismo, que a gente chega aonde que a gente quer. Obrigada, Adriana. Luana, fala um pouquinho pra gente, como foi a Luana, menininha negra na escola. Boa noite para todo mundo. Eu quero, antes de qualquer coisa, destacar... Estão me ouvindo? Tá. Quero destacar, nessa 11ª edição do FLI Araxá, né, e eu acho que nesse festival o que de mais importante aconteceu foi justamente a homenagem às professoras negras, a homenagem às 43 professoras negras dessa cidade, porque eu entendo essa homenagem como um reconhecimento, né, das professoras negras, não só de Araxá, mas desse país, porque, infelizmente, nós, professoras negras, ainda experimentamos, ao longo da nossa trajetória, uma experiência de muita invisibilidade, de muito silenciamento, muitas vezes de muita violência dentro da escola, né? Uma tentativa constante de diminuir a nossa capacidade de agir, de pensar, de produzir conhecimento. Então, quando esse festival, né, um festival conhecido em todo o país, opta por homenagear as 43 professoras negras, 43 professoras dessa cidade, eu entendo como um passo importante também de reconhecimento e de enfrentamento do racismo, que, infelizmente, é um dos pilares da sociedade brasileira. E aí, falar, né, da minha trajetória enquanto criança negra no espaço escolar, infelizmente, a minha trajetória é uma trajetória que se assemelha a boa parte, que se não a maioria das crianças negras desse país. E, infelizmente, a minha trajetória escolar é uma trajetória muito marcada pela discriminação e pela violência racista. E quando eu estou falando disso, eu não estou falando só de mim, porque nós temos estudos, dados, estatísticas que atestam que, no espaço escolar, as crianças negras sofrem discriminação de todo tipo. Não só aquela discriminação que é um chamar o outro de macaco, mas a discriminação que faz com que as crianças negras tenham mais dificuldades de conseguir vagas nas creches, que faz com que
nas creches, na educação infantil, as crianças negras sejam as que têm mais dificuldade de acessar os brinquedos, de comer, de acessar a merenda, são as que passam menos tempo no colo das educadoras, que recebem carinho das educadoras. Então, eu acho que é fundamental a gente trazer esses dados para que as pessoas se deem conta do que tem sido ser, não só criança, mas como tem sido a nossa trajetória enquanto pessoas negras nesse país, cuja discriminação ela se dá ainda na infância. E aí, eu acho que na tentativa de registrar um pouco dessa minha trajetória enquanto criança negra na escola, eu tomo a liberdade de partilhar com vocês uma carta que eu escrevi para o meu colega Ulisses. Ulisses foi meu par na festa junina quando eu tinha 6 anos. E acho que uma coisa que as pessoas dificilmente param para pensar, como muitas vezes essa festa tão tradicional, né, agora junho, julho, toda escola tem uma festa junina, muitas vezes é um espaço de violência, de silenciamento, de exclusão das crianças negras. Então, eu tenho optado por escrever cartas, por achar que é um gênero textual que é muito envolvido pelo afeto e por entender que a sensibilização, né, eu acho que carta tem muito disso, uma escrita sensível, ela pode nos ajudar a compreender as consequências do racismo e o que o racismo causa na vida das pessoas. Então, eu vou tomar a liberdade de ler para vocês a carta que eu escrevi para o meu colega Ulisses, e eu acho que ela diz muito do que tem sido a trajetória das Luanas, das Cássias, das Adrianas no espaço escolar. Só um minutinho, gente. Vou conseguir. Escrevi em 2019. Ouro Preto, 21 de junho de 2019. Oi, Ulisses. Espero que essa carta o encontre bem. É muito provável que você não se lembre de mim. Lá se vão 29 anos desde a última vez que nos vimos. Durante todo esse tempo, eu nunca me esqueci de você. A seu lado, vivi um dos momentos mais dolorosos de toda a minha vida escolar. Era junho de 1990, quando nossa professora levou a turma para o pátio da escola. Era hora de ensaiar para a festa junina. Como de costume, Diogo e Bruna foram os primeiros a ser escolhidos. A professora decidiu que eles seriam os noivos da festa. Na escola, tudo girava em torno deles. Acho que nunca vi olhos tão azuis quanto os do Diogo. À medida que os pares foram se formando, um sentimento de angústia tomou conta de mim. Eu não entendia porque a minha vez nunca chegava. Quando me dei conta, todas as crianças já haviam sido escolhidas. Só nós dois havíamos sobrado. Então a professora apontou o dedo em nossa direção e proferiu: Luana e Ulisses, já para o último lugar da fila. Vocês vão dançar juntos. Naquele momento, eu tive noção de como era o inferno de que o padre Zé Carlos sempre falava na missa aos domingos. As palavras da professora foram suficientes para que toda a turma começasse a rir e a gesticular, imitando animais. Enquanto caminhava para o meu lugar, ouvi gritos: macaca, chimpanzé. Foi a primeira vez que ouvi alguém se dirigir a mim dessa maneira. Lembro que segurei a sua mão. Não sei ao certo se fiz isso para protegê-lo ou para conseguir caminhar até o final da fila em meio a tanta humilhação. Lembro que, assim como as outras crianças, você também achou graça. Imagino que para sobreviver a tudo aquilo.
permaneci séria. Lembro das minhas pernas bambas, das mãos geladas, da garganta seca, da vontade de não voltar mais para a escola. Mas o pior é lembrar que a nossa professora não fez nada para nos defender. Enquanto escrevo, posso vê-la sorrindo diante de tamanha barbaridade. Quando começamos a dançar, o meu corpo, as minhas pernas, não conseguiam acompanhar o ritmo da música. Depois de tudo o que ouvimos, não tinha mais clima para a festa. Eu me senti ainda mais só. Ao rememorar tudo isso, sinto uma tristeza imensa. Fico me perguntando em que momento as crianças aprendem que, para nos humilhar, nos ofender, para ferir a nossa alma, elas devem nos chamar de macacos. Penso também que, após tanto tempo, professoras e professores continuam agindo da mesma maneira como a nossa agiu. Muitos se omitem em relação às práticas discriminatórias que acontecem dentro das escolas. Ainda hoje, nas festas juninas, quase sempre os noivos, o padre, o rei e a rainha da pipoca são crianças como Diogo e Bruna. Não sei se você sabe, mas desde 2003 há uma lei federal que determina o ensino da cultura e da história dos africanos e dos afro-brasileiros e também o combate ao racismo existente no ambiente escolar. Mesmo assim, crianças e jovens negros continuam sendo vítimas de violências desse tipo. São os alunos e as alunas de pele negra que mais apresentam baixa autoestima. São os estudantes negros que lideram os índices de repetência e evasão escolar. São os meninos e as meninas negras os principais alvos das agressões físicas e verbais que ocorrem nas instituições de ensino. Quando as escolas optam por não promover uma educação antirracista, elas estão sendo coniventes com a dor, com o sofrimento e a exclusão dos estudantes negros. Não me canso de dizer, quem cala consente. Atualmente, sou professora universitária. Dou aulas em cursos de licenciatura. Minha esperança é que meus alunos e alunas, ao chegarem às escolas, não permitem que outras crianças experimentem o que vivemos em junho de 1990. Poxa, Ulisses, acho que falei demais. Acabei não perguntando de você. Como vai? O que tem feito? Logo que puder, dê notícias. Como eu escrevi no início dessa carta, espero que esteja bem e com saúde. Bem, feliz e em paz. Uma vida rica e iluminada. É o que eu desejo a você. Um abraço, Ulisses. Meu amigo, meu par, Luana Tolentino. Obrigada. Nossa, Luana. Difícil, né? Falar depois disso, de ouvir as histórias de todas vocês, né? E que rememora as minhas histórias também na escola. E teria várias também para contar. Mulheres, como a gente fala muito, professoras falam muito, né? Então, tomara que a gente tenha tempo para mais perguntas. Mas, pegando o seu gancho, Luana, você fala da Lei 10.639, não é, de 2003. Para quem não sabe, é uma lei federal que esse ano comemorou 20 anos. Nem sei se comemorou tanto assim, mas esse ano tem 20 anos que essa lei foi institucionalizada, que a gente tem que falar da história da cultura africana e afro-brasileira, né? Tem essa obrigatoriedade. Eu queria, então, voltar para a Cássia, e depois para a Adriana e para a Luana, e perguntar para vocês, não é, desse chão, dessa sala de aula, dessa Luana pequena, da Adriana pequena, da Cássia pequena, se vocês estão vendo hoje. A Luana, nesse livro, fala de uma escola particular antirracista. E eu queria saber se vocês, como professoras de instituições públicas também, vocês já veem hoje esse chão da escola antirracista? Como está isso, Cássia? Bom, eu trabalho numa escola hoje eu fiquei repensando a minha história, que eu trabalho nessa escola já desde o ano 2000. Então, está completando 24 anos que eu entrei
Eu tive que sair de lá por uns 5 meses, depois eu retornei e não saí mais. E quando eu decidi trabalhar nessa escola, eu fui morar na comunidade. Então, eu falo assim, eu tinha um ponto positivo, porque quando a gente conhece a comunidade, a gente consegue fazer alguma coisa. E quando eu decidi trabalhar lá, eu pensei, eu estava passando por um processo de mudança, que eu mudei de um lugar que eu morava há 23 anos. Então, foi assim, uma adaptação que eu precisava fazer de residência e precisava fazer essa adaptação também de trabalho. E eu estava começando uma carreira, porque tinha 2 anos que eu tinha formado e tinha aproximadamente 2 anos que eu também estava dentro de uma sala de aula. Então, a bagagem ainda era muito pouca, pelo que eu tinha que enfrentar pela frente. Pelo que eu tinha pela frente. E eu escutava muito assim, por que você vai trabalhar nessa escola? Era uma escola excluída. E eu te falo com muito orgulho que era uma escola excluída. Era uma escola que as pessoas não queriam trabalhar lá. Muitas pessoas. E eu fui, comecei, tive as minhas dificuldades. Como eu disse, eu não tinha muita experiência. E a gente via, e até hoje às vezes a gente vê, mas naquela época a gente via e a gente às vezes não tinha tanta ação de resolver os conflitos, de ajudar nas dificuldades. Mas era uma escola também que tinha um ponto positivo, que é até hoje, que eu comecei a verificar através dos números. Como minha parte é matemática, eu gosto mais de números. Então, desde aquela época, eu já olhava a clientela. A nossa clientela era maioria negra e parda. Então, isso ajuda por quê? Às vezes, as crianças se sentem melhor entre alguém que é mais semelhante a ele. Apesar de eu ter tido a experiência de, como eu contei no início, de crianças que, com o mesmo tom de pele que eu, às vezes querer discriminar, mas é porque era a vivência que elas tinham. Hoje, todas as duas que eu passei essa situação, que eu me recordo, são pessoas que já fazem parte do meu ambiente de amigos, de conhecidos. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de conversar para entender. E lá na escola, quando eu cheguei, como eu disse para vocês, era uma escola que muitas pessoas não queriam nem trabalhar e as crianças também não queriam. Muitas crianças falavam para mim, eu não quero estudar nessa escola. Ah, eu estou aqui porque minha mãe me colocou aqui, eu estou aqui porque eu moro próximo à escola, eu tenho que estudar aqui. Então, o argumento que eu tinha naquela época, às vezes era de silenciar, às vezes era de dialogar com aquela criança, entender por que ela não queria, mas ela não queria porque a sociedade própria já excluía a escola. Com o tempo, eu comecei nessa escola trabalhando no período da tarde, eu trabalhava com as crianças menores, de 8 a 9 anos, e eu fiquei praticamente até os dias atuais com essa faixa etária, no período da tarde. Como eu resolvi esses conflitos? Sempre que alguma criança discriminava a outra, eu me colocava no lugar dela, daquela que estava recebendo e daquela que estava acusando, no caso, cometendo ali. E contava a minha história. Eu me colocava no lugar daquela, porque muitas vezes a gente via a criança chorando e falando, está me chamando de pretinho, está falando do meu cabelo. Sempre teve essas questões de chamar de macaco também. Então, eu colocava essa criança diante de mim e falava das minhas características, das minhas dores e da fala da minha mãe. Minha mãe chegou, gente, levanta a mão. E minha mãe e meu pai chegou. Feliz demais de ver vocês aqui, viu? E, assim, eu usava com eles aquela vivência que eu tinha. Hoje eu brinco com os meninos. Alguém te xingou? Porque hoje na nossa escola, graças a Deus, está se tornando uma escola referência. Escola Aziz está se tornando uma escola referência. E, se Deus quiser, vai ser uma escola referência. Eu falo que eu vivi para ver o que eu estou vivendo esse ano dentro daquela escola. E eu acho que o FLI Araxá vai somar, porque a gente vai levar muita coisa boa para lá. Então, o que eu levo para essas crianças? Sempre ouvir. E digo sempre a eles, gente, se vocês ficarem sofrendo com o que o outro fala com você, com o que o outro quer lhe agredir, ele vai lhe agredir muito mais. Eu brinco com os meninos e falo, beijinho no ombro para quem falou isso. Esse ano eu ainda tive episódio de um aluno chamar o outro de macaco, 6º ano, esse é da turma da manhã.
Eu chamei o aluno e perguntei para ele: você quer conversar comigo dentro da sala ou fora da sala? Não, eu não falei isso com ela. Aí eu chamei a aluna. E a aluna já é uma aluna que tem uma estrutura forte, porque ela falou claramente comigo. Ele me chamou de macaco. Outro choraria no lugar dela. E eu chamei ele e chamei ela e falei: eu estou aguardando você falar alguma coisa para ela. Então, a minha linha de trabalho hoje é essa, de colocar as duas crianças, no caso, conversar. Depois que ele pediu desculpa, ele assumiu que tinha falado mesmo, mas ele falou, assim, ele não falou diretamente, ele foi contando a história, mas a intenção era agredir a colega, sim, e diante dos colegas. Aí eu parei a aula e conversei com a turma. Eu acho até que vinha de encontro a esse fliarachá, porque sempre nas minhas aulas, como a turma da manhã eu trabalho com matemática, a gente tem um currículo muito grande a ser cumprido, mas as minhas aulas, de uns 3 anos para cá, elas têm sido muitas aulas com diálogos, sobre estrutura, sobre conduta, e eu uso com os meus alunos a escrita, Luana. É através da escrita, eu dou aula de matemática, mas eu tenho um projeto onde os meus alunos produzem texto. E nessa produção de texto é o momento que eu mais converso com eles, porque aí eu posso levar para casa, eu posso ter um tempo de ler o que ele está escrevendo, e nesses intervalos eu vou chamando esse aluno e a gente vai conversando. Então, esse conflito que eu tive esse ano, eu coloquei os 2 alunos, eles conversaram, a aluna teve a sabedoria de perdoar o colega ali, e eles convivem bem. É uma turma bastante agitada, esse aluno às vezes ainda fica lá, mas questão de discriminação não teve mais. Serviu para a turma toda. E assim eu vou mediando. A turminha que eu trabalho à tarde, eu tenho um aluno que é negro mesmo, e eu falo assim, que ele é um menino que tem um futuro de ouro. Ele é muito inteligente. Então eu vejo que na sala, todo mundo respeita ele pela inteligência. Os meninos às vezes até falam para mim, não, quem vai acertar isso aqui é esse aluno. Quem vai acertar esse desafio é esse aluno. E eu vejo um respeito com isso. Então, já é um crescimento. A gente tenta levar bem essa cultura, na medida do possível, a gente está tentando ampliar essa cultura, trabalhar com eles a cultura dos afrodescendentes, para que eles tenham conhecimento e esse respeito. Nós precisamos realmente levar para a sala de aula e começar isso desde a infância, para que a gente consiga combater o racismo. Esse é o meu pensamento e minha linha de trabalho. Cássia, obrigada. E você já trouxe várias estratégias, inclusive, né? Eu ia depois provocar vocês sobre estratégias, quando acontece isso em sala de aula, e você já foi falando algumas para a gente. Obrigada. Adriana, e você, sendo professora de educação física, você já passou por alguma situação? Como você vê a luta da sua escola no combate ao racismo? É uma escola antirracista? Como é isso? Então, eu falo e penso que eu sou abençoada por estar na escola que eu estou trabalhando hoje, que já vai fazer 1 ano, que como licenciada tem pouco tempo que eu estou dando aula nessa escolinha. E, assim, eu admiro muito as professoras e a diretora, porque elas são muito acolhedoras. Por ser uma escola rural, eu acho que a gente tem que acolher bastante eles, né? Porque eles não têm muito acesso a coisas diferentes. Por ser uma escolinha rural, eles moram na fazenda, levantam muito cedo, né? Chega na escola, então a gente tem que transformar o mundinho deles ali na escola, por ser rural e longe de casa, né? Porque muitos passam até 2 horas dentro da van. E assim, nos dias que eu estou na escola, eu tento levar o máximo, sabe, para eles, de alegria, para que eles se sintam prazerosos em estar praticando a aula comigo. E assim, por estar há pouco tempo nessa unidade, eu não presenciei muito fatos assim sobre o racismo. Eu tive na minha salinha de 2 anos, do 2º ano, um fato que o menininho chegou perto de mim, um aluno, e falou para mim, isso me marcou, falou, tia, fulana me chamou de café. Aí, ele é muito engraçadinho. Aí eu falei assim, te chamou de café? Ela disse que eu sou igual café. Aí eu peguei, chamei ela,
pus os dois perto, né? Eu falei o nome dela e falei, você vai pedir desculpa para o seu coleguinha por ter chamado ele de café. Ele tem o nome dele é lindo. Você vai pedir desculpa e falar o nome dele, que ele não chama café. Aí ela falou desculpa, tia, e pediu desculpa para ele também. Aí eu reverti a história, sabe? Falei, café, falei para ele, é tão gostoso, tem na casa de todo mundo, né? E ninguém consegue ficar sem café, eu não consigo. Primeira coisa da manhã que eu quero é um cafezinho. Aí eu falei com ela, na sua casa também tem café? Sua mãe e seu pai gostam? Gosto. Falei, então ela te chamou de maravilhoso. Você é lindo, você é maravilhoso e você está em todas as partes, porque todo mundo ama café. Aí ele bateu palminho, saiu pulando, feliz da vida. Aí, essa foi uma situação. Eu já presenciei situações assim, constrangedoras, como técnica em nutrição, fazendo uma visita. Através da alimentação, né, pela supervisão, eu escutei uma professora falando que estava com antipatia daquela menina. E eu olhei a menina e ela era negra. E, inclusive, o cabelinho dela é igual o meu, até os rabinhos. A gente já até tirou foto, porque ela fala que é igual a Tidriano. Aí eu entendi que também esse ato dessa professora, muitos dias, o que aquela professora estava fazendo ali, sabe? Por ter antipatia de uma criança. E esses são os relatos desse pouco tempo que eu estou, sabe? Mas, assim, trabalhando como professora de licenciatura escolar. Mas, assim, eu estou no lugar que eu sempre pedi a Deus. Quando eu estava começando os estudos, fazendo a faculdade de licenciatura da educação física, eu ainda falei, Senhor, se o Senhor um dia me der a oportunidade de trabalhar numa escolinha rural, porque o acesso para eles é muito difícil, né, a tudo. E eu queria transformar o mundinho deles. E se eu tiver a oportunidade, eu queria. Demorou um pouquinho, mas chegou. Eu tive paciência e eu acho que eu estou no lugar certo. Eu agradeço muito a Deus. E eu queria agradecer também a presença dos meus filhos que estão aqui, a Ariane, a Anabelle e o Nicolas, e a minha nora Larissa. Meus pais não tiveram como vir, porque eles são de Campos Altos, não deu para vir. Meu filho também, o Gabriel, que mora lá, também não deu. Mas eu estou muito feliz por esses pedacinhos meus estar aqui. Sim, cada cantinho. Obrigada, Adriana. Luana, e você, no tempo em que você lecionou, como que era? Você já conseguia, você lecionou até 2019, não é? Você conseguiu ver essa mudança na escola de uma professora que humilha os alunos? Você já deu aula em escolas que já tinha essa luta antirracista? Como tá? É para a gente ficar esperançoso ou não? Então, para quem não sabe, né, há 20 anos nós temos uma lei federal que obriga o enfrentamento do racismo na escola. E, trabalhando com professores agora, muitas vezes que eu falo, olha, quem conhece a Lei 10.639, que é essa lei que obriga o enfrentamento do racismo na escola. E aí eu fico muito pesarosa quando boa parte dos professores desconhece. Então, se desconhece, nós ainda estamos longe da efetivação da lei, estamos longe desse trabalho, desse compromisso, do enfrentamento ao racismo, né, que produz tantos abismos, tantas violências, tantas desigualdades no espaço escolar. E quando se fala em racismo na escola, eu acho que se pensa muito ainda quando o colega chama o outro de macaco, não sei o quê, quando é muito mais do que isso, né? O racismo está no currículo, o racismo está na divisão das turmas, né? Toda escola tem isso. Quando você olha, a turma, vou falar com aspas aqui, dos que sabem muito, e a turma dos que não sabem nada, a turma de inclusão. E aí, quando a gente olha para essa turma de inclusão, que é a que ninguém quer dar aula, que estão os mais pobres, que estão os alunos com deficiência, a gente percebe que é uma maioria de aluno negro. Então, isso também é outra marca do racismo. E
eu acho que o racismo se aprofunda ainda mais com a baixa expectativa que muitos professores têm em relação aos alunos negros, né? A gente percebe que quando um professor olha para um aluno, e eu não estou falando de todos, mas a gente precisa saber que o racismo também está dentro da escola, a gente percebe que geralmente não se tem a expectativa de que os nossos alunos negros estarão numa mesa como essa, estarão escrevendo livros e falando de livros aqui na FLI Araxá, serão cientistas. Então, isso tudo são manifestações racistas, e outra forma que o racismo se manifesta é em um olhar, muitas vezes, de descrédito em relação aos professores negros que tratam dessas questões em sala de aula. Então, uma coisa que eu ouvia sempre, porque a Luana só quer saber falar de negro, a Luana só gosta de dar aula sobre a África, porque na sala da Luana todo mundo passa de ano, e passava mesmo. E passava mesmo, porque a escola tem que ser o espaço de oportunizar um futuro melhor, né? Uma vida melhor do que a que os nossos alunos chegam na escola. Então, as dificuldades são muitas, e não só por conta da escola, por uma questão de país, né? Como eu falei aqui no início, somos um país extremamente racista. Então, o racismo vai estar dentro da escola, vai estar no hospital, vai estar nas corporações policiais, vai estar na TV, vai estar no YouTube, vai estar falando, né? A diversidade marca o nosso país. Então, assim, os desafios são muitos ainda, mas a gente também precisa ter um olhar muito atento para o que já tem sido feito. Eu acho que o fato da gente estar aqui conversando sobre isso hoje já é um avanço, né? Eu poderia mencionar aqui várias escolas com projeto antirracista, inclusive uma escola que é o amor da minha vida, que eu tive oportunidade de conhecer, uma escola em Joinville, Santa Catarina, um município, um estado de maioria branca, né? Um estado que, infelizmente, se tem notícias de grupos neonazistas, um estado, eu preciso falar aqui, que teve uma votação massiva no último presidente, e eu acho que isso diz muita coisa, e, nesse contexto, uma escola antirracista, uma escola que, inclusive, tem a sala de leitura Luana Tolentino, né? O que me deixa muito honrada. Depois eu queria saber o nome da escola, Luana. Gente, eu tenho que falar, né? Escola Municipal Monsenhor Scarzelo. É um farol, é uma escola que todo educador deveria copiar o trabalho que está sendo feito lá, que deveria sonhar, nossa, um dia a minha escola também vai ser assim. Que lindo. Escola Municipal Monsenhor Scarzelo. Gente, é um sonho de escola. Obrigada, Luana. Meninas, já mostraram a placa para mim, então a gente já vai encaminhando para o final. Mas eu queria só aproveitar, então, agradecer vocês por terem compartilhado memórias com a gente. E memória nada mais é do que patrimônio, nossos patrimônios imateriais, né? Já que o tema da FLI Araxá é Educação, Patrimônio e Literatura, então a gente está aqui com pessoas, né, generosas, compartilhando memórias com a gente, que eu acho que são a memória de muitas mulheres negras que estão aqui, e homens negros. Eu queria, então, só pedir para vocês, mas tem que ser muito rápido, para não levar os puxões de orelha, que vocês falassem. A Cássia falou da mãezinha dela, né, Dona Catarina, que tá ali. A Adriana também citou a mãe, né? Luana está aqui com a sua mãezinha. Então, assim, não só, então são mães que educam, são pessoas que educam, né? Estou aqui com um grande amigo Tino, me falou assim várias histórias de educação com Pedro, com Vitória. Eu tenho certeza que cada um de vocês é educador à sua maneira. Eu estava aqui antes com o Guilherme, um rapaz, quando acabou a palestra, ele falou: eu estou falando muito para o meu sobrinho Pedro sobre o racismo. Então, assim, todos nós somos educadores de alguma forma, meninas, mulheres. Então, eu queria que vocês deixassem só uma frase final, uma palavra de incentivo, como esses educadores, cada um de vocês que estão aí, que não precisam ser só professores, podem ajudar na luta contra o racismo. Podem ser antirracistas, que é isso que a gente precisa.
paciência comigo. Vou ser breve, gente. Agradecer mais uma vez, vou ser rápida, porque eu vi mais umas carinhas aqui que estão me deixando muito feliz. O maridão está ali, os filhos estão, os colegas de trabalho. A colega que é madrinha de casamento, que eu conheci na escola, é a amizade que eu trouxe da escola. Desde os 6 anos a gente estudou até a faculdade. Na faculdade nós fizemos juntas, não, mas a escola toda. Então eu tive que levar para a família, ela é minha madrinha até de casamento. Então, assim, agradecer muito a toda a equipe de organização do FLI Araxá, porque deu para a gente uma abertura muito grande. Tenham certeza, histórias marcantes em nossas vidas é casamento, é nascimento do filho, é aniversário, mas o FLI Araxá entrou para a nossa história, né, gente? Com certeza. Esses muros invisíveis, eles mostraram para a gente que é possível, que a gente tem que continuar lá, lutando, a gente tem que ter conhecimento das leis. Eu me sinto crua nesse momento. Eu li o livro dela, gente, devorei o livro dela. Leiam. Leiam, que é conhecimento do início ao fim. Começa um pouquinho de sofrimento, sim. Aliás, um grande sofrimento. A gente vai ver. A gente começa a ler, a emoção é mais ou menos o que ela mostrou naquela carta ali. Mas a gente fecha o livro com um crescimento enorme. Vale a pena comprar, adquirir. Eu estou com o meu para autografar e eu quero autógrafo. Então, assim, é para agradecer mesmo. E essa cultura antirracista, ela tem que começar na escola, ela tem que começar na família. Eu tenho na minha família 3 filhos, como começou no início, e os meus 3 filhos tiveram situação de racismo. O meu esposo teve situação de racismo, inclusive o dele corre na justiça, porque dos meus filhos, eu às vezes calei muitas vezes, os meus filhos não calam. Os meus filhos chegam, me falam, eu vou atrás, ele vai atrás, ele corre atrás. Hoje ele está na faculdade de Direito, estudando justamente para trabalhar essas questões, onde eu te falo, a gente precisa entender de legislação. Então, eu vejo a batalha dele. E é conhecimento. A todos vocês que estão aqui, eu digo para vocês, a minha vida mudou porque eu estudei. Eu continuo aprendendo, aprendi hoje, vou morrer aprendendo, que eu falo que a gente é eterno aprendiz, e através da aprendizagem é que a gente ganha segurança para ter argumento. Eu fiquei observando a Luana falar, ela fala assim numa tranquilidade. Eu li o livro, eu vim para cá com a barriga gelada, porque eu pensei, eu não sei o que eu vou falar, gente, eu não sei o que ela vai perguntar. Mas eu sei que hoje eu estou levando mais um momento para marcar a minha história, mais um momento que eu levo para a sala de aula. Eu levei seu livro hoje para a sala de aula, eu vou continuar levando esse livro para a sala de aula, porque o que a gente pode fazer, eu sei que a gente faz um trabalho de formiguinha como professor, mas a gente está fazendo aquilo que nos foi proposto. E é através do estudo que a gente vai conseguir. Professor é um eterno aprendiz. A gente estuda todos os dias, a gente reclama de estudar, mas quando a gente aprende alguma coisa, a gente quer passar para frente. E a gente aprende com os nossos alunos, assim como aprende com os nossos familiares e amigos. Muito obrigada pela presença de todos aqui. Breve, né? Você é breve. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos. Agradecer, falar o nome de quem não está aqui, mas que sempre me apoiou muito, foi a minha irmã Cristiane. Ela está em Campos Altos. Foi uma pessoa que sempre esteve do meu lado e eu tenho ela como filha, porque eu sou a irmã mais velha, né? E eu cuidava dela desde bebezinho. Que é a Escola Estadual Eunice Weaver. Estou muito feliz de fazer parte daquela equipe. E, assim, o que eu levo para mim, que tento passar para os meus filhos, é o dilema de ter dignidade e fé. Que a gente consegue reverter qualquer tipo de situação, seja racismo, humilhação, né, discriminação. Então, tenha sempre em mente e no coração. Honra a sua dignidade e tenha fé. Obrigada, Luana. Então, gente, quero agradecer muito a presença de cada um de vocês. Está muito frio aqui em Araxá. E ver esse tanto de gente aqui me deixa muito feliz, muito honrada de partilhar esse momento com vocês 3 aqui. Me deixa muito feliz também. Né? E pensar o que cada um de nós podemos fazer para pensar, para sonhar, para acreditar
em uma sociedade sem racismo, uma sociedade antirracista. Então, eu acho que das piores coisas do racismo é a capacidade que essa ideologia tem de ofuscar a nossa percepção da realidade. Então, nós recebemos uma educação, e aí eu não estou falando só da educação na escola, né? A nossa socialização que se dá na igreja, no estádio de futebol, na TV, na internet, na família, infelizmente, é uma socialização muito contaminada pelo racismo. E a gente acaba não percebendo, não se dando conta disso. Então, um convite que eu faço a cada um de vocês é uma reflexão, é um olhar para dentro e pensar se cada um de nós que estamos aqui, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós não reproduzimos esse racismo, seja no local de trabalho, seja na criação dos filhos, seja nos lugares que nós frequentamos, e a partir daí a gente pensar, e tem que ser um pensar muito urgente, tem que ser agora, de que maneira nós vamos contribuir para o enfrentamento do racismo, porque é uma coisa que é muito importante lembrar, né? A superação do racismo, o enfrentamento do racismo, a luta antirracista, ela não pode ser somente dos negros. Não é justo que somente os negros se engajem, lutem contra o racismo. Eu gosto muito do que uma ex-aluna falou, Sara, né, na época com 12 anos, falou assim: professora, não fomos nós que inventamos o racismo. Então, não é justo que nós, negros, né, caminhemos sozinhos com essa luta. Então, é um convite que eu faço especialmente para as pessoas não negras, né, que acabam sendo privilegiadas por essa estrutura racista. Pensem e repensem e de que maneira vão contribuir para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais igualitária e orientada pelo reconhecimento mútuo. Né? Eu acho que é um compromisso que todos nós precisamos assumir. Então é isso, muito obrigada, estou muito feliz de olhar para o rosto de cada um de vocês. Obrigada de verdade. Pessoal, eu disse que tinha terminado, mas eu me recordei de uma coisa aqui que eu me comprometi a falar, porque na minha busca para participar dessa conversa com a Luana e lendo o livro dela, eu fui atrás de pessoas que já fazem esse trabalho de ativismo para a gente poder ter uma bagagem aqui. E eu vi que o sistema de cotas está ocioso. O que acontece? Eu era contra o sistema de cota. Quando surgiu o sistema de cota, eu também achava que era uma maneira de falar que a gente não tinha competência para entrar numa faculdade. Mas, trabalhando com os meus próprios alunos, as oportunidades são poucas para o aluno negro, gente. Muito pouca. Então, tem que aproveitar esse sistema de cota enquanto ele existe. E conversando com uma ativista, que é professora do curso de engenharia da UFCAT, lá de Catalão, ela me mandou um material muito bom, que depois eu vou divulgar, quem tem meus contatos eu vou passar. Por quê? Porque está quase caindo. Por que vai cair? Porque não tem negro chegando na faculdade. Não está sendo usado esse sistema de cotas. E ele não está sendo usado porque ainda tem gente resistindo. E quem quer derrubar esse sistema de cota? As pessoas que se autodeclaram negros, porque eles acham que não tem que ter essa concorrência. Então, está acontecendo um movimento para derrubar essa legislação. Eu sei que também não é uma coisa fácil, mas a gente que está nesse trabalho, nessa linha, a gente tem que correr e incentivar esses alunos a estudarem. Então, o incentivo, o estímulo, a ajuda, tudo que a gente puder oferecer para que um negro chegue à faculdade, conclua um curso, gente, é lucro para nós. É uma das lutas contra esse racismo, é uma marca de resistência que a gente tem para levar esses alunos para a faculdade. Araxá ainda é uma cidade um pouco do interior, e aqui os alunos, se a gente for na faculdade, ainda tem um acesso, mas fora daqui é muito pouco. Então, a gente, enquanto multiplicador, que a gente está aqui participando, eu estou colocando isso aqui por quê? Porque a gente precisa
lutar para que essas pessoas tenham acesso à faculdade. Porque, como eu disse na minha fala, gente, é através da educação que a gente vai conseguir alguma mudança. Tá? Um abraço a todos. Gente, então, só para agradecer, viram, né? Vocês têm dever de casa. São 4 professoras aqui na mesa. Óbvio, cada um está saindo aí com dever de casa, né? A luta antirracista também depende de cada um de vocês, não só de nós no chão da escola. Obrigada, mulheres, e vamos para o restante da programação.